Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, os judeus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Por falta de conhecimento, né? E que conhecimento é esse? Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: libertar do quê? Dentro do espírito da sola escritura, se você procurar primeiro o entendimento, o apoio das escrituras do povo hebreu, você vai identificar ali que não só Moisés libertou o povo hebreu do Egito, mas pretendia, com a sua legislação, com os seus ensinamentos, com a sua doutrina, libertar, primeiramente o povo hebreu da idolatria, E aí a gente vê o Evangelho ampliando essa proposta de libertação da idolatria para todos os povos, Então, se o maior objetivo das Escrituras é libertar, todos da idolatria, a última coisa que a gente precisa fazer, seria um absurdo, uma incoerência gigantesca, idolatrar a própria escritura, Você não pode idolatrar nada, glória somente a Deus, E também não idolatrar Jesus também, Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, Então a gente precisa, amar a Deus acima de todas as coisas, Então assim, precisamos começar por isso, Então, sabendo já, já tendo a graça, da primeira vinda de Jesus, a gente precisa acrescentar a sola Christus, só Cristo, E então, assim, a gente precisa se perguntar sempre, o que há de novo na Boa Nova, Porque as mensagens de paz dos profetas já tinham anunciado e revelado, misericórdia quero e não holocausto, já são convites, já são solicitações do Velho Testamento. Então, o que há de novo na Boa Nova? Bom, precisamos começar a leitura das Escrituras pelo Evangelho, pelos 4 Evangelhos que registram a presença de Cristo, a presença física de Cristo na nossa história. E o Evangelho começa com, o de João começa com venha e veja, Isso é uma coisa interessante. Você tem a primeira coisa que você tem de inspiração de objeto para ter contato, com esse logos são as Escrituras, Então venha e veja, primeiramente, as Escrituras, comece com ela, tenha ela como apoio, A inspiração já está ali, A herança de todos os antepassados, Nossos antepassados que exercitaram, que oraram, que vigiaram antes de nós, Então, assim, e que foram também, agraciados, pela glória de Deus, Então, a gente precisa ter um ato de fé, no sentido que é fé, é o passo adiante, Passar do visível para o invisível. Qual o primeiro objeto visível, que é recomendado para nosso apoio? As Escrituras. Então, ler o visível, ver o visível,
né, para ser sensível ao invisível, né? Então, sempre dando um passo adiante. E começamos pelo Mestre, né? Só existe Cristo, o Mestre. Né? Não chamais ninguém na terra de Mestre. Né? Só existe um Pai que é Deus, não chamai ninguém, né, na terra de Pai. Né? Porque só existe um Pai que está nos céus, né? Então, para quê? Para que a gente não dê aí o sentimento de autoridade, né, diante da prole curiosa, né? Aquela coisa da moral da cegonha que a gente já conhece do Manifesto Antropófago, né? Então, assim, porque se você alimentar essa autoridade aí, né, para esses supostos mestres, para esses supostos pais, né? Lembrando que padre é pai em espanhol, né? Então precisa, né, sempre lá lembrar de Mateus 23, né? A gente vai alimentando a fala de imaginação, né, dessas autoridades vaidosas, né? E aí a gente nunca vai romper, né, a ignorância real das coisas, né? Aí a moral da cegonha prevalece, né? Bom, mas depois de tudo isso, e são coisas que já vimos falando nos vídeos anteriores, né? Isso aqui é só uma recordação, né? O que eu quero trazer a reflexão, né, pra gente é que a Boa Nova, né? A Boa Nova, o que há de novo na Boa Nova, né? Não é só Jesus, né? Mas todo ali o seu histórico, né? Então você verá, né? De novo na Boa Nova, os apóstolos, né? Os apóstolos que terão a missão, né, de divulgar, né, a Boa Nova para todas as nações, né? O que é de novo na Boa Nova, uma das coisas novas, é que a promessa não é mais exclusiva do povo hebreu, como o povo hebreu, né, acreditava, né, até antes da vinda do Messias, né? Então o Messias abriu, né, a graça, a promessa para todas as nações, né, para todos os povos. E os apóstolos é que vão, né, fazer esse contato, essa transmissão dessa mensagem, né? E dos apóstolos, né, venha e veja, né, a gente precisa notar um apóstolo especial, né, que é um suicida, né, que é Judas, né, Iscariotes, né? E aí a gente precisa, assim, a maior lição do Evangelho é o perdão. E se nós, né, que esperamos a graça, pretendemos alcançar a graça, né, nós que somos devotos, né, se nós não perdoarmos Judas, nós não seremos capazes de perdoar ninguém. Por quê? Porque orando e vigiando sobre esse tema, né, nós chamamos Judas de traidor ou traidor. Os próprios evangelistas chamam, né? Os próprios apóstolos ali, na narrativa dos evangelhos, falam com mágoa de Judas, né? Mas eles falam dessa mágoa porque é um sentimento natural de idolatria, né? Que a gente precisa superar, né? Então, assim, os apóstolos, eles estavam, né, assim, sujeitos à idolatria como todas as pessoas estão, né? Isso é uma característica da natureza humana, né? Então, assim, precisamos perdoar Judas, porque se não conseguimos perdoar Judas, né, não conseguiremos nos libertar da idolatria, que é o propósito maior das Escrituras, né? E ainda maior da Boa Nova, né, no Evangelho, né? E se não formos capazes de perdoar Judas, não seremos capazes de perdoar ninguém. Se não formos capazes de nos libertar da idolatria, não seremos capazes de perdoar ninguém, né? O ser humano, ele é intelectivo, né? Essa intelecção, ela foi revelada para o ser humano na queda, né? No Jardim do Éden, no Gênesis, né? Então, primeiro precisamos fazer esse exercício de reflexão, né? Por isso que Jesus nos pede para vigiar e orar, né? Orar, né, não é só a prece. Prece é diferente de orar. Orar é você refletir sobre as coisas, né? E vigiar é você observar os acontecimentos ao seu redor. Então, as pessoas erram, né?
Mas, assim, isso é da natureza, todos erraram, né? A Bíblia é uma sucessão, as Escrituras é um registro de uma sucessão de erros, né? E o aperfeiçoamento da humanidade na sua compreensão das coisas, né? O que é, assim, inadmissível para Deus é a insistência no erro, né? Se lembrarmos da Boa Nova, solos Cristos, né? Da atitude, do comportamento de Jesus quando ele foi juiz, né? Ele disse para a mulher adúltera, né? Você pecou, né? Assim, eu só peço que não peque mais, né? Então, erramos, né? Mas não precisamos insistir no erro, né? Não há motivos para insistir no erro, né? Claro, né? Enquanto mantivermos na ignorância real das coisas, estaremos aí sujeitos à moral da cegonha, né? Mas precisamos, né, da inspiração das Escrituras, e mais do que a inspiração das Escrituras, precisamos fazer, né, o que Jesus nos recomenda para fazer: vigiar, orar, né, e jejuar. Então, venha e veja e vigie e ore sobre o suicídio de Judas. Judas se arrependeu, né? Jesus ofereceu a salvação para todos, ofereceu a salvação para Judas também, né? Só que nós não temos compaixão de Judas, né? Porque somos idólatras, né? A maior denúncia da nossa idolatria é não sermos capazes de perdoar Judas, né? Mas ainda temos um hábito cultural da malhação de Judas, né? Nós denominamos Judas como traidor, né? E Judas deveria ter um outro epíteto: Judas, né? O suicida, né? Até para lembrarmos, né, do suicídio como uma questão social, né, gravíssima, né? Esse setembro aí de 2016, né, foi bastante divulgada a campanha do Setembro Amarelo, né, de reflexão ao suicídio, né? Mesmo com as eleições, minha prioridade eram as eleições, né, de refletir sobre as eleições, mas não deixei de estar atento a essa campanha do suicídio. Mas o suicídio ele acontece por uma rejeição social, né? E essa rejeição social, ela acontece muitas vezes, né, pela mágoa, pelo rancor que é alimentado, pela nossa incapacidade de perdoar. E você não será capaz de perdoar, né, realmente, né, fisicamente, se você não for capaz, se você não treinar isso de uma maneira intelectiva, né? E que é uma ferramenta nossa, o intelecto, né? Pensar antes de agir, né? Saber a melhor maneira de reduzir o alcance, o impacto dos conflitos que nós herdamos. Nós herdamos conflitos, mas não precisamos, né, alimentá-los e preservá-los, né? E muito menos agravá-los, né? Então, é a vida em abundância, caso né, que é a vida de todos os seres interligados, né? E sem contornos, né? Então, precisamos também perceber, né, que a porta estreita, né, ela, na verdade, ela é um acesso, né? Então, você não pode, assim, ficar se sentindo uma pérola, né, e diante de todos os porcos, né? Todo mundo é porco, né? Que não mereça a sua pérola, a sua dignidade. Não. Precisa-se da porta estreita, né? E vai exercitando essa porta estreita, né? Mas o convite que eu faço, né? Não adianta nada a sola escritura, né? Se a pessoa não souber ler, né? E venha e veja, vamos passar do visível ao invisível, né? E vamos ter compaixão pelo Judas, o suicida, né? Caros, que é isso para todos vocês, isso é graça e verdade. E estou falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, né? Assim seja para o bem do nosso querido Brasil. Estamos no ano, né, 462 da deglutição do bispo Sardinha.